Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 14 de julho, 15º domingo do tempo comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo este nosso encontro, invocando a presença de Deus entre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, ela nos convida a contemplarmos hoje a missão dos apóstolos, ou seja, a missão daqueles que Jesus chamou, aos quais confiou um ministério e os enviou em missão. Os apóstolos são os profetas dos últimos tempos. São aqueles a quem Deus diretamente, pessoalmente, falou. Nós víamos os profetas no Antigo Testamento, sabíamos da sua palavra, compreendíamos o seu ministério profético e todos os grandes feitos que Deus realizou por meio deles. Agora, o próprio Deus fala ao povo, Deus que se fez carne na pessoa de Jesus, mas quer que outros homens também o façam em seu nome, para que quando ele partir novamente para o céu, estes continuem a sua obra. E são os apóstolos, aqueles 12 aos quais Jesus chamou pessoalmente, enviou e lhes deu autoridade. Aqui nós precisamos ficar atentos a algo importantíssimo. Primeiramente, todo chamado vem de Deus. Não é obra nossa, não é desejo nosso, é desejo e obra de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Quem realiza, quem capacita, quem envia é o Senhor. Eu apenas devo, com a minha vontade e razão, assentir ao convite de Jesus. Eu devo dizer: eis-me aqui, Senhor, pronto a fazer a tua vontade. Uma vez que eu entendo que todo ministério, que toda pregação, que todo chamado provém de Deus, eu não me arrogo direito ou privilégios acerca da palavra que é anunciada. Eu sou apenas um instrumento. Tudo é obra de Deus. Em segundo lugar, Deus, ao me escolher, sabe que muitas vezes e em muitos aspectos eu não sou capacitado para tal. Ao longo da história de Deus com seu povo, nós vemos os mais diversos homens e até mesmo mulheres de diferentes condições sociais e culturais sendo chamados para a pregação. Por exemplo, se nós tomamos a primeira leitura de hoje, a leitura do livro de Amós, nós vamos ver que Amós era um pastor de gado e cultivador de sicômoros. Mas Deus o chamou, quando ele ainda tangia as ovelhas, para que pregasse em seu nome. Não foi Amós que se arrogou o título de profeta. Foi Deus quem lhe constituiu profeta. Não era Amós um doutor e mestre da lei, era Amós um simples camponês, mas que tinha algo que muitos doutores da lei não tinham, uma fé verdadeira. Tanto é que quando nós ouvimos a primeira leitura, nós vemos o embate que há entre Amazias, que se arrogava o título de profeta, era sacerdote, mas considerava-se profeta, e Amós, que diz: eu não quis, foi o Senhor quem me chamou.
e me disse: vá profetizar para a casa de Israel. Então eu estou aqui, é como se Amós dissesse isso a Amazias: eu estou aqui por obediência à palavra de Deus. Não fui eu que escolhi isso para mim. Isso tantas vezes acontece conosco. Quantas vezes nós estamos à frente de algo na igreja para o qual nós não nos sentimos capacitados, mas Deus nos capacita e nos faz realizar a obra. Por quê? Porque é ali que Deus nos quer. Nós tantas vezes queríamos outras coisas na vida da igreja, queríamos outros ministérios, desejaríamos fazer algo mais que nos completasse, mas nem sempre aquilo que queremos é o querer de Deus. E por isso, a atenção do profeta deve ser a nossa atenção. Ele estava tangendo as ovelhas, ele era um cultivador de sicômoros, mas Deus disse: basta, agora vais pregar em meu nome. Eu e você, caríssimos, nós precisamos ficar atentos a isso. E por quê? Porque ainda hoje o Senhor continua nos chamando e nos dizendo: vai aonde eu quero que vás. Pregue aonde eu quero que pregues. Anuncie a conversão e a mudança de vida àqueles aos quais eu te enviar. Senhor, mas eu não sou capacitado. E Deus vai olhar bem nos nossos olhos e vai dizer: eu sei que não és capacitado, mas eu não escolhi os capacitados. Eu capacito aqueles que eu escolho. E eu e você, caríssimos, somos estes escolhidos por Deus, incapazes em muitas coisas, mas pela graça de Deus, feitos capazes para anunciar, para pregar a palavra e levar Jesus ao coração de tantos homens. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que justamente pela palavra pregada pelos profetas e pelos apóstolos é que a salvação chegou ao mundo. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Efésios, ele vai nos dizer: nós também recebemos desta pregação o dom da fé e o dom da salvação. Nós fomos agraciados por Deus com essa maravilhosa novidade que rompe em nós o pecado, as cadeias do pecado, e nos abre para a eternidade. Jesus, no Evangelho, quando envia os 12, confere a eles a autoridade para expulsar demônios, curar doentes e anunciar a palavra. Jesus diz: há lugares que não vos receberão. Sacudi a poeira dos vossos pés como testemunho contra eles. Ou seja, Jesus sabia que muitas vezes os seus não seriam recebidos, não seriam ouvidos, e entristecia-se porque aqueles que não ouvem a pregação, aqueles que não acolhem a palavra, não receberão o dom da vida eterna. Ora, quantas vezes eu e você, nós nos comportamos como estes homens duros de coração, que fechamos o nosso coração e a nossa alma para a palavra de Deus. Quantas vezes nós deixamos de lado, deixamos passar às margens da nossa vida a vontade de Deus para cumprirmos qual vontade? A nossa. Achando que nós temos poder, sabedoria e santidade suficientes para galgarmos a eternidade. E não temos. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Nós dependemos da sua bondade, do seu amor e da sua misericórdia. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Isso não é depreciação da nossa pessoa. Isso não é um pouco caso de quem nós somos. Essa é a realidade. Se Deus tira de nós o seu Espírito, o que resta? Apenas pó. Por isso, nós devemos cultivar no nosso coração e na nossa alma um desejo constante de ouvir o que o Senhor quer nos falar. Nós ouvíamos agora há pouco no Salmo responsorial, aqueles que já leram a liturgia, quer ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vem anunciar, a paz para Israel, a paz para os que o temem e que buscam a sua face. Atenção à palavra, atenção ao chamado de Deus, atenção às orientações que o Espírito nos dá. Mas para que essa atenção seja verdade na nossa vida, é preciso cultivarmos, em primeiro lugar, um coração manso e humilde.
porque somente os mansos e os humildes são capazes de ouvir a voz do Senhor. Em segundo lugar, é preciso que sejamos homens e mulheres de oração profunda. Nós vamos iniciar em breve o ano da oração, o ano que nos preparará para o grande jubileu do ano de 2025. A igreja precisa rezar, os homens e mulheres da igreja precisam rezar, os sacerdotes de Deus precisam rezar, porque só em oração a nossa alma se une intimamente ao Senhor e o Senhor pode falar a nós. Quem não reza, não contempla a voz de Deus, não escuta o seu chamado, não recebe autoridade para pregar em seu nome. Todos os profetas, todos aqueles que em nome de Deus anunciaram a palavra, ouviram o Senhor pela sua oração ou, no caso dos discípulos, pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, caríssimos, é preciso essa atenção ao chamado que Deus nos faz. O Senhor nos constituiu profetas e o Senhor diz: vai, anuncia às nações o meu nome, prega a todas as pessoas a salvação e a conversão, anuncia em todos os lugares: o reino de Deus está próximo, o reino está entre nós. As maravilhas acontecem, mas sem fé é impossível ver as maravilhas. Sem fé é impossível ouvir a voz de Deus. Sem fé, jamais expulsaremos da nossa vida e diante de nós os demônios que tantas vezes nos atrapalham e nos prendem a este mundo, impedindo que nós caminhemos pressurosos ao reino dos céus. Então hoje, nesse domingo, eu te convido a ir à casa do Senhor e a buscar no Senhor essa coragem e força para anunciar a palavra. Que Deus te abençoe e agora receba, neste domingo, a bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.